E aí, meu amigo advogado e minha amiga advogada, tudo bem? Meus amigos estudantes de direito. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem polêmico. Vou mostrar aqui pra você. E aí, devo ou não cobrar consulta nos meus atendimentos? Então, vamos lá. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, sou jovem advogado. Criei esse canal com o intuito de ajudar todo mundo que está iniciando na jovem advocacia, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de nenhum padrinho, realmente com experiências, com as coisas que estão dando certo, com algumas dicas, né, do que está funcionando para mim. Se você está nessa mesma fase que eu, ou então gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos lá, né? Hoje o vídeo é mais light, né, sobre isso, quer dizer, mais ou menos, né? É um pouco polêmico esse assunto, porque tem gente que defende veementemente, né, que você deve cobrar consulta. Se o cliente chegar em você, ou então o lead, né, que a gente chama, chegar em você só perguntando quando é o quinto dia útil, você já tem que cobrar consulta. Bom, vou trazer aqui um pouco da minha opinião e de como eu faço aqui também, né? Eu também queria saber a opinião de vocês, queria que vocês colocassem aqui nos comentários como vocês fazem, se vocês cobram consulta ou não, se vocês conseguem cobrar. Pelo menos eu, né, eu não sou muito de cobrar consulta. Eu cobro sim consulta em alguns determinados casos, né? Principalmente quando eu quero me livrar daquela pessoa que faz muitas perguntas, tem gente que abusa um pouco da nossa boa vontade. Bom, geralmente, como eu faço? Eu não cobro consulta assim logo de cara, né? Tem alguns casos específicos que eu realmente acho necessário e até indico para você que você tem que cobrar. Que são os casos que você realmente faz algum tipo de trabalho. Se você analisa algum documento, se você faz algum tipo de cálculo, isso tem que ser cobrado, isso é seu trabalho, você estudou para isso, então você tem que cobrar. Mas quando é para responder assim uma dúvida vaga, geralmente chega bastante assim no meu WhatsApp ou então no meu direct, no meu Instagram, alguma dúvida simples. Por exemplo, recentemente chegou uma pessoa estava sofrendo alguns casos de perseguição e assédio moral, e ela perguntou o que poderia ser feito, e aí eu expliquei. E naquele caso específico, podia ser feita uma rescisão indireta em si. Ponto. Eu já respondi a dúvida dela. Se ela já vir com várias outras indagações, várias outras dúvidas, aí eu já mando aquela, né? Olha, eu posso te responder melhor, tenho que conhecer mais seu caso, mas para que isso aconteça, a gente tem que marcar uma consulta e o valor é X. Na maioria dos casos, as pessoas não respondem mais, né? Principalmente aqui na minha área, que é o direito do trabalho. Pode ser que na sua área de especialidade, né, você consiga cobrar com mais facilidade. Acredito que tem algumas áreas que você consegue cobrar, sim, com mais tranquilidade, sem nenhum empecilho, mas quando acontece isso comigo, geralmente as pessoas vêm perguntando alguma coisa simples, até porque, para não correr o risco de eu cobrar uma consulta e o cliente fechar comigo e na hora o cliente tiver as dúvidas dele e eu não ter uma noção do que pode ser feito, né? Eu ainda pesquisar lá na hora. Então, geralmente, essas primeiras dúvidas, né? Sempre que a pessoa chega e fala assim, doutor, posso tirar uma dúvida? Pergunto sempre sobre o que é. E aí ele vai falar um pouco sobre o que é. E aí eu analiso, já respondo ali alguma coisa, assim, de cara. Deixa, tipo assim, um gancho que ainda falta ser feito alguma coisa. Para mim dar uma resposta melhor, eu tenho que entender mais o caso dela. Se ela quiser, tem que ser feito através de uma consulta. Não faço cálculo de graça, não olho o documento de graça. Tem gente que manda, né? Tem gente que já manda um textão com várias perguntas e já manda foto dos documentos. Nesses casos, eu não olho. Eu vejo ali o que dá para me responder assim de cara e respondo. Infelizmente, as pessoas ainda têm essa dificuldade de querer pagar a consulta para o advogado. Às vezes parece rixa, né? A gente se compara muito a médico, mas não, até tem muito sentido nisso, né? As pessoas às vezes pagam uma consulta para o médico, para ele realmente só analisar ali rapidamente, ver o exame dela e a pessoa paga sem nenhuma questão. Mas pra gente, né, para os advogados, às vezes é pra gente analisar o caso da pessoa, a pessoa não quer pagar o valor de uma consulta. Então é assim que eu faço, né? Primeiramente eu dou uma analisada rápida ali, vejo o que dá para me responder sem cobrar nada, né? Uma coisa assim rápida, sem pesquisar mesmo. Eu olho o caso dela e falo, teu caso pode ser feito de tal forma, mas para me entender melhor, a gente tem que ser feito uma consulta. Algumas nem respondem, outras dizem que vão ver. Por isso que eu nem olho, né? Não me dou esse trabalho de falar logo tudo, porque também acontece da gente falar tudo para a pessoa, você dar o diagnóstico completo, você olhar os documentos, você fazer tudo e a pessoa fechar com outro advogado, com outra pessoa da cidade dela. Então não faça isso. Eu acho que sim, deve ser cobrada a consulta, mas não em todos os casos. Às vezes é uma dúvida bem simples. Eu dei o exemplo aqui do quinto dia útil, ou então se a empresa pode descontar com um atestado médico, assim, um exemplo. Uma coisa que você não vai ter trabalho, você pode responder assim de cara, mas se for realmente necessário você se aprofundar naquele caso, olhar documentos, fazer cálculos, aí sim, você tem que cobrar. Muitas vezes aquelas dúvidas simples, né, que você vê que pode gerar alguma coisa, você nem cobra, você desenvolve aquela conversa e já fecha aquele contrato. Eu vi uma frase muito interessante, né, de uma mentoria que eu fiz, não tem advogado ficando rico cobrando consulta, né, o advogado consegue a estabilidade e o sucesso financeiro com
os contratos e os processos que ele fecha. Se você for cobrar consulta, você pode dar essa alternativa para o cliente de você cobrar essa consulta e aí quando eu fechar um contrato esse valor pode ser abatido, é uma alternativa também, que eu acho bem válida, o cliente não vai se opor fazer isso, né? Você fala que vai cobrar consulta. O que aconteceu comigo, deu olhar a documentação, olhar o caso do cliente, analisar tudo e no final ele nem me responder mais. Ou então fechar uma reunião, até mesmo por videoconferência, gastar 1 a 2 horas com o cliente, uma reunião que eu não cobrei nada e no final o cliente não fechar. Falar que vai fechar com o advogado da cidade ou então inventar outra desculpa nem te responder mais. Comenta aqui embaixo como você faz, se você faz consulta, se você cobra consulta, tem essa facilidade. Deixa aqui embaixo a sua opinião, como você faz. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.